seus mal diagramados, o relativamente recente estrelato do Economista. Ex-goleiro de categoria de base de time com nome de cemitério e doidinho de bairro de alta performance, Javier Milei colocou doses inseguras de caos no já caótico cenário político argentino, marcado nos últimos tempos pela contenda entre a coalizão Juntos por El Cambio versus Frente para la Vitória e todas as variações nominativas que ambos passaram. Tal rivalidade, denominada popularmente de La Grieta, pode ser traduzida dentro do contexto como polarização e, tal qual o termo utilizado no Brasil, serve de coringa argumentativo na boca de toda sorte de indigente intelectual severo. Mas o fato é que, apesar de todas as semelhanças com o fenômeno do bolsonarismo, precisamos entender alguns pontos. Milei tem um plano de governo baseado em esoterismo econômico bravateiro, inconsequência assertiva e dedo no c... e muita gritaria. Isso é fruto de um liberalismo com genealogia diferente no país vizinho, e vamos listar aqui alguns pontos. O primeiro é que, encabeçada pelo capitão do exército, sim, eu sei o que vocês já estão pensando, e economista Álvaro Alço-Garay, ALCD, inaugurou uma espécie de remodelação da direita a partir de 1982. Apaixonado pelos de sempre, ou seja, escola austríaca e escola de Chicago, sua comunicação era daquele jeito: personalista, apelando ao senso comum popular e metendo tecnicismos aqui e ali. No modelo de Alço-Garay, o que atrasava a sua vida, além do Estado, era o coletivo, ou seja, o inferno são os outros como proposta política. Segundo ponto, depois tivemos o menemismo, que, diferente do caso anterior, teve sim êxito eleitoral pleno. Carlos Menem, entusiasta de uma das aproximadamente 4.000 subdivisões do peronismo, conseguiu conglomerar tanto quadros da UCD quanto quadros do Modim, um movimento nacionalista católico peronista ultra-ortodoxo que faria o próprio Klaus Barbie pedir para a galera dar uma segurada no nacional-socialismo. A época de Carlos Menem, cujo governo durou entre 8 de julho de 1989 e 10 de dezembro de 1999, foi uma espécie de era de ouro do neoliberalismo, obviamente temperado com muito caos sul-americano, 2 atentados terroristas antissemitas, muita cocaína, queda de um helicóptero e morte do filho de Carlos Menem, que achou melhor não investigar demasiado, muita cocaína, Argentina perdendo a Copa de 1994 com a sua melhor geração e culpando uma conspiração cósmica pelo doping de Maradona, dólar versus peso no 1 por 1, férias nababescas em Miami, Brasil e costa argentina, muita cocaína, crimes e conspirações inacreditáveis envolvendo os personagens mais bizarros que você possa imaginar e, é claro, muita cocaína. Até hoje você pode ver no olhar perdido de um aposentado de classe média decadente sentado em um café na esquina da Avenida Santa Fé e Calle Equador, la melancolia de los dias de um febrero que se foi, e que tentará viver em um exército quase de magia telúrica o sonho impossível do regresso através do que existe de mais próximo à figura de Carlos Menem, que é ninguém menos que Javier Milei. Terceiro ponto: o macrismo foi a apoteose de algo extremamente relevante na política argentina e principalmente portenha: as eleições presidenciais do Boca Juniors. É isso mesmo. Mas antes de tudo, temos que fazer um exercício de futebolologia comparativa, mesmo que as características geopolíticas do futebol de cada país sejam bastante diferentes. Enquanto na Argentina a grande maioria dos clubes mais importantes estão em Buenos Aires e Grande Buenos Aires, no Brasil a distribuição é bastante mais ampla. Eu peço um pouco de paciência porque sabemos bem que ninguém está aqui para escutar papo de boleiro, mas a questão política entre cargos em clubes versus cargos públicos é extremamente relevante para o nosso propósito.
propósito. E para tal recorte, repito, apenas para tal recorte, falaremos somente dos clubes de Buenos Aires e Grande Buenos Aires. Então vamos lá, o Boca Juniors seria o Flamengo e o Corinthians somados. O River Plate seria o São Paulo mais o Palmeiras pós-Crefisa. O Independiente seria o Internacional mais o Galo. O Racing seria o Grêmio mais o Cruzeiro. O São Lourenço seria o Vasco. O Vélez seria o Fluminense, embora a parte do clube social seja um Palmeiras pré-Crefisa. O Argentino Júnior seria o Santos ou o Botafogo. A partir de tal comparação, já podemos supor o impacto de uma boa ou má gestão esportiva na imprensa e na opinião popular. Abundam os casos de fracasso e de sucesso em diferentes clubes. Abundam os casos de morte, nascimento e ressurreição políticas em decorrência de rebaixamentos ou títulos. Maurício Macri é o exemplo mais bem acabado do triunfo político através do futebol e também através da família de oligarcas e do grupo Clarim. Macri foi presidente do Boca Juniors durante os anos mais gloriosos do clube. Triunfar com o Boca e entregar envelopes nas mãos corretas é garantia de ser tratado como Deus, Messias e Sol invictos ao mesmo tempo e de maneira ininterrupta pela maioria dos meios de comunicação, principalmente pelos operadores pagos da opinião pública, praticamente uma instituição cultural argentina. Pois foi assim que depois de 12 anos de kirchnerismo e aproveitando a brecha causada por um desgaste natural, mais um opositor que não ganharia sequer uma eleição para síndico no próprio edifício, Macri assumiu a presidência da nação em 10 de dezembro de 2015. 4 anos de cortes e subsídios e seu primo concurseiro sem nomeação e empreendedor do abstrato que se acha especialista em política porque passa o dia na internet vendo vídeo no YouTube urrando que Macri era um esquerdista disfarçado de liberal, a própria torcida do Boca gritando Maurício Macri, vá pra p*** que te pariu. E apesar da abertura para importação e compra de dólares, ninguém ter como comprar nenhuma, foram eventos suficientes para garantir o retorno do kirchnerismo, agora com Cristina de vice e o inimputável intelectual Alberto Fernandes como presidente. Ocorre que, se mesmo o milico da UCD não se animou a flertar com militarismos já no crepúsculo da ditadura, se nos anos 90 a memória dos desaparecidos políticos ainda era muito recente para certas gracinhas, por outro lado, durante o macrismo, manifestações reacionárias flertando com o general Videla, voltaram com força na Argentina. Em 2023, às vésperas das eleições gerais, o ultra-reacionarismo voltou com toda a força mesmo. Anarcocapitalismo e dolarização esotérica na economia, nacional-socialismo alemão nos costumes e endogamia criativa no estilo Pimpinela formam o tripé do mileísmo cultural. Segundo as últimas pesquisas, a contenda deverá ser entre Javier Milei, desbancando a direita tradicional e republicana, contra Sérgio Massa, o último suspiro de um kirchnerismo tão modificado que se transformou em uma massa amorfa. Patrícia Bullrich, pelo visto e segundo as pesquisas, afundará melancólica e panteisticamente, dissolvida naquele problema que afeta todas as Simones Tebets da América Latina, que é não ser absolutamente nada dentro da ideologia política. E é isso aí, galera. Para quem gosta do nosso canal, nós temos nosso apoio, seja membro Pix e conta jurídica, caso vocês queiram e possam fazer uma colaboração. Além do YouTube, estamos presentes também no Facebook, no TikTok, no Twitter, no Instagram, sigam a gente lá. Não deixem de conhecer os nossos novos modelos de camiseta no site da El Cabriton e o nosso curso no ICL, o Instituto Conhecimento Liberta. E para todos aqueles que acham que o Milei não representa perigo para a Argentina, só temos uma coisa para te dizer: não passarão.